Olá, aqui é o Vitor Hugo, professor de História, e esse vídeo ele é direcionado para os meus alunos de terceiro ano do Colégio Planeta. Nele, eu vou abordar os 5 principais pontos da nossa matéria que serão cobrados na nossa próxima avaliação. Essa prova iria acontecer agora dia 20 de março, na próxima sexta-feira, mas em virtude da paralisação das aulas presenciais por conta da pandemia do coronavírus, do Covid-19, obviamente vocês vão fazer essa prova no retorno das aulas, que esperamos aconteça em breve. Eu elaborei um roteiro de estudo para vocês que está disponibilizado no site da escola. Nele você tem esses 5 principais pontos da matéria para serem revisados para essa avaliação. Inclusive, esse meu vídeo ele é baseado nesses 5 tópicos. Vai seguir exatamente essa sequência. Daí a importância de você baixá-lo, beleza? Começamos com os motivos que levaram a coroa portuguesa a iniciar de fato a colonização do Brasil. Nós vimos em nossas aulas que nas 3 primeiras décadas da presença portuguesa em nosso território, de 1500 a 1530, não houve colonização de fato, é o chamado período pré-colonial. A partir da década de 1530, a coroa portuguesa inicia o projeto colonizador de fato. Por que houve essa mudança de postura, essa mudança de ideia? Por 3 fatores básicos. Primeiro, o declínio do comércio de especiarias com as Índias. Segundo, a esperança em encontrar metais preciosos. E essa esperança ela vinha do fato que a Espanha tinha encontrado ouro e prata aqui na América. Terceiro, garantir a posse do território. Portugal tinha medo de que, se não iniciasse de fato a colonização do Brasil, outras nações europeias poderiam tomar posse desse território, como por exemplo a França ou até mesmo a Inglaterra. Lembrando que o comércio de especiarias com as Índias ele entrou em decadência sobretudo pela concorrência de franceses, ingleses e holandeses. Então, esses 3 fatores explicam por que a coroa portuguesa decidiu iniciar a colonização do Brasil a partir da década de 1530. Lembrando, o produto que vai pautar esse início da colonização vai ser a cana-de-açúcar e, por trás desse projeto colonizador, vai haver também um interesse de expandir a fé cristã católica por parte da Igreja Católica, grande aliada à coroa portuguesa. Ok? Nosso segundo ponto de revisão diz respeito às características da escravidão no Brasil colonial, especificamente da opção majoritária, predominante, pela mão de obra escrava africana, em detrimento da mão de obra indígena. Não é que não houve escravização de índios aqui no Brasil colonial, houve, mas a escravização africana foi predominante. E é importante saber por quê. Primeiro fator, era mais fácil para os nativos, os indígenas, se rebelarem, já que eles estavam no seu próprio território, com a sua própria tribo. Os africanos, inclusive, eram trazidos de origens diferentes do continente africano. Eram trazidos de etnias distintas, sequer falavam o mesmo idioma. Mais difícil para eles organizarem uma revolta, por exemplo. Segundo fator, o fator biológico. Milhares e milhares de indígenas morreram pelas doenças trazidas pelos europeus, como gripe, varíola, sarampo, doenças que não eram conhecidas aqui na América. E, obviamente, os nativos não tinham anticorpos para tais, não tinham um sistema imunológico preparado para isso. Terceiro, o posicionamento dos padres jesuítas, da chamada Companhia de Jesus, que oficialmente era contra a escravização indígena, mas que tapava os olhos, fazia vista grossa em relação à escravização africana. Quarto fator, de maior peso, esse é o mais importante, os lucros obtidos pelo tráfico negreiro. Uma atividade que era muito lucrativa, não só para os traficantes de escravos, como também para a coroa portuguesa, que cobrava altos impostos em cima dessa atividade. Mas você pode acrescentar um quinto fator, que seria a questão cultural, a não adaptação dos indígenas ao trabalho sistemático, já que nas várias culturas indígenas existentes aqui na América, o trabalho era visto como algo apenas para garantir a sobrevivência e não para gerar lucro, ao contrário do que pensavam os europeus na sua visão mercantilista. Ok? Então atente-se a essa questão da escravidão no Brasil colonial, especificamente a opção pela mão de obra escrava africana em detrimento da indígena.
Nosso terceiro ponto de revisão diz respeito às invasões holandesas ao Nordeste, que aconteceram ali em meados do século XVII, dos anos 1600. É importante lembrar duas coisas. Essas invasões holandesas estão ligadas à União Ibérica, à União das Coroas de Portugal e Espanha, que durou 60 anos, aconteceu entre 1580 e 1640, onde Portugal esteve subordinado à administração espanhola, comandada pelo então rei Filipe II. Isso vai trazer reflexos para as colônias portuguesas, dentre elas o Brasil. A Espanha vai proibir os holandeses de participarem do comércio açucareiro brasileiro. Os holandeses não vão aceitar e vão acabar invadindo o Nordeste. Tentaram a primeira vez em Salvador, foram expulsos, depois invadiram Pernambuco. Vão conseguir se firmar por 24 anos e vão estender o seu domínio até Maranhão, até São Luís. Então não esqueça, as invasões holandesas, motivadas pela União Ibérica e pelo interesse holandês em manter a sua participação no comércio açucareiro aqui do Brasil, através da Companhia das Índias Ocidentais. Nosso quarto ponto de revisão diz respeito à expansão e ocupação territorial da colônia, especificamente a atividade do bandeirantismo. Lembrando que as bandeiras eram expedições particulares que partiam principalmente do sudeste da colônia, na então capitania de São Vicente, hoje estado de São Paulo. Ali, os bandeirantes faziam expedições visando o interior do território e encontrar riquezas. Lembrando que os bandeirantes, na sua maioria, eram homens livres e pobres, que viam no bandeirantismo a única possibilidade de enriquecer e de prosperarem. Didaticamente falando, tivemos 3 tipos de bandeirantismo: o prospector, o apresador e o sertanejo contrato. O prospector, ele tinha como objetivo oficial encontrar pedras e metais preciosos. O apresador, também chamado de bandeirantismo de pré-ação, visava aprisionar indígenas para vendê-los como escravos, principalmente no Sudeste, onde costumava faltar mão de obra escrava africana. E por último, o sertanismo de contrato, onde bandeirantes eram contratados por senhores de engenhos, senhores de terras, para destruir quilombos e também para recapturar escravos fugidos. Então atente-se ao bandeirantismo e aos seus 3 tipos: prospector, apresador e sertanejo de contrato. E o nosso último ponto de revisão diz respeito à transferência da capital da colônia. Isso aconteceu no século XVIII, especificamente em 1763. Essa transferência da capital da cidade de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro está ligada ao ciclo do ouro, o chamado Brasil aurífero, o Brasil da mineração. Era importante que a capital ficasse mais próxima da principal área mineradora, que era Minas Gerais. Primeiro, para exercer um maior controle, uma maior fiscalização, evitar o contrabando, por exemplo. Segundo, para facilitar o escoamento dos impostos pagos em ouro daqui da colônia para Portugal. E aí o aluno pode perguntar, se a capital tinha que ficar mais próxima de Minas Gerais, do ouro, por que não escolher uma cidade mineira e sim o Rio de Janeiro? Porque naquela época era necessário que a capital do Brasil fosse sim uma cidade litorânea. Afinal de contas, o único eixo de comunicação entre Brasil e Portugal, entre colônia e metrópole, era o Oceano Atlântico. Das cidades do Sudeste, a mais desenvolvida na época era o Rio de Janeiro, por isso ela foi escolhida como a nossa nova capital. Vai ser construída uma estrada, a Estrada Real, que vai ligar Minas Gerais ao Rio de Janeiro. Por ali vão circular as pedras preciosas e o ouro, pagos em impostos pelos colonos. E a partir do Rio de Janeiro isso vai ser escoado a Portugal. Então essa Estrada Real ela era muito vigiada por soldados portugueses, principalmente para evitar o contrabando. Não se esqueça então, transferência da capital da colônia, no século XVIII, em 1763, de Salvador para o Rio de Janeiro, está ligado ao ciclo do ouro, à mineração. A capital tinha que ficar mais próxima da principal área mineradora, que obviamente era Minas Gerais, para exercer um maior controle e facilitar o escoamento do ouro para Portugal. Ok? Esses são os 5 principais pontos de revisão para a nossa prova, que vai acontecer assim que as aulas retornarem. Não deixe de baixar o roteiro de estudo que eu fiz para vocês, está disponível lá no site. E se vocês precisarem de alguma ajuda, tirar alguma dúvida, estou aqui à disposição. Todo o conteúdo que vai cair na prova e que eu abordei aqui no vídeo está no material de vocês, nos livros 1 e 2,
os capítulos 2, 3 e 4. Repetindo, livros 1 e 2, capítulos 2, 3 e 4. Mas não se esqueçam de estudar também pelo caderno, pelos roteiros que eu passei para vocês no quadro. Ok? Um abraço e bons estudos.